partir de hoje nós vamos cantar o Salmo de número 42. E é interessante, irmãos, que nós possamos aprender um pouco mais a respeito desse Salmo que vamos começar a cantar, porque ele fala muito ao nosso coração. E nós vamos ser ricamente abençoados pelo cântico, mas também pela exposição da palavra de Deus. Eu peço que você abra, então, a sua Bíblia no Salmo de número 42. E nós vamos meditar nessa canção de lamento que foi proferida pelo salmista. Salmo 42, início do segundo livro dos Salmos. Diz assim a palavra de Deus: Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós vamos orar ao Senhor. Nosso auxílio e nosso Deus é o Senhor. Auxilia-nos agora, Senhor, quando nossa alma abatida e cansada vem buscar encontro, vem buscar descanso no dia do encontro com o Senhor. Faz descansar, Senhor Deus, a alma do angustiado. Faz alegrar o espírito do abatido. Alimenta-nos, Senhor Deus, não com lágrimas de tristeza, mas com as lágrimas da alegria que procedem da palavra do Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, as nossas dificuldades, temores, desesperança, Senhor. Muitos têm tentado tratar com medicamento, com terapia, e não têm alcançado, Senhor Deus, o socorro que só o Senhor pode dar. Trata-nos, Senhor Deus, nessa manhã. Ensina-nos nessa manhã a respeito da esperança que vem do Senhor. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Amém. Qual seria a maior perda da sua vida? Imagine você, de tudo que Deus já lhe deu, de todas as coisas que Deus já pôde lhe conceder, o que de mais importante você tem na sua vida? Certamente aquilo que você acha que é mais importante seria a coisa pela qual você diria não conseguir viver sem ela.
Então a resposta de alguns pode ser: eu não conseguiria viver sem a minha família. Como eu amo meus filhos, eu amo meu esposo, eu cuido da minha casa, eu não consigo viver sem essas coisas. Isso é o que há de mais importante para a minha vida. Outros vão dizer: quem sabe, se eu viver sem a posição que Deus me deu na igreja, o ofício, o trabalho, né, aquilo que eu faço na casa do Senhor, aquilo é a grande alegria da minha vida. Outros ainda vão encontrar nesse mundo, nas coisas dessa terra, o motivo da sua existência. E esse, de fato, é um problema existencial, pelo que nós vivemos, pelo que nós lutamos, ou o que é que abate a nossa alma, o que é que nos faz sofrer quando perdemos. Nós estamos diante aqui de um irmão nosso, de um salmista, que lutava na sua alma contra uma grande perda. Mas não era uma perda qualquer, não era a perda de um filho, não era a perda de um parente, não era a perda de um cargo, mas era a perda do que há de mais precioso para a vida do homem. O salmista perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus. A circunstância em que o salmista se encontra é extremamente complicada. E o próprio livro de Salmos nos dá certas dificuldades a respeito da contextualização. Mas me parece, né, que se encontrarmos a autoria, também encontraremos o contexto em que ele vivia. Quem está tão abatido assim na sua alma? Se você olhar para a sua Bíblia, você pode perceber que há no título, né, a alma nela por Deus, e um subtítulo embaixo que ele está exposto nos textos hebraicos, que diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Então alguém rapidamente pode entender que o salmo aqui, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Em primeiro lugar, quem são os filhos de Corá e quem era Corá? É bom que se diga isso. Corá foi um homem, um levita, um homem da casa de Deus, que trabalhava nas coisas de Deus, que em determinada época da sua vida, ele liderou uma rebelião contra os líderes da casa do Senhor. Era um homem insurgente. E esse homem, ele foi rejeitado pelo Senhor, mas seus filhos não. Os filhos de Corá continuaram trabalhando na casa do Senhor. E trabalhavam especificamente no trato dos salmos, no cântico e na liderança dos salmos. Todavia, não se pode chegar à conclusão que os filhos de Corá são necessariamente aqueles que escreveram o Salmo 42. Veja, nós estamos entrando aqui numa nova parte do livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é composto por 5 livros, né, dentro do grande livro, desse compêndio que nós temos de 150 salmos. Se você olhar mais uma vez para a sua Bíblia, vai ver provavelmente que antes do título há a indicação livro 2, Salmo 42 até o Salmo 72. Sem muitas dúvidas, do Salmo 1 ao 40, Davi foi o grande escritor, o maior de todos os escritores de Salmos. Mas a grande dúvida se abate agora, no Salmo 42 e 43 especificamente. Até porque esses 2 salmos, muito provavelmente, formavam um único poema, que depois foi, né, por meios didáticos, separado, feito o 42 e o 43. Mas há uma possibilidade muito grande daquele que começou a escrever os 40 primeiros, ter escrito também o Salmo 42 e o Salmo 43. E por que eu me apego a essa verdade? Porque o contexto de Davi, ele nos leva a crer exatamente nisso. Se você ler, por exemplo, o Salmo 63, que ele combina, né, uma pergunta muito, muito comum aqui no Salmo 42, veja comigo, Salmo de número 63. Que começa assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Agora veja qual é a indicação do autor desse salmo. Salmo de Davi.
Exatamente as mesmas palavras. Ele tem sede de Deus, ele anseia pelo Senhor. Quem ansiava pelo Senhor em determinada situação da sua vida? Justamente o rei Davi. Eu me apego também a alguns grandes gigantes da nossa fé. Por exemplo, Calvino disse que não há por que pensar diferente de que Davi foi, sim, o escritor do Salmo 42. Porque não apenas o gênero literário, né, ou a escrita do próprio Davi se confunde aqui com um texto como do Salmo 63. Mas não só isso vai mais adiante. A angústia que Davi sofria e as promessas e profecias que Deus dava foram particulares ao grande rei de Israel. Ninguém foi um profeta tão claro como Davi nos Salmos. Ninguém falou tanto a respeito do que viria, né, mais adiante como Davi nos Salmos. E esse salmo é de fato um salmo profético. Um salmo que vai me elevar a coisas que vão, ao longo da revelação, ser ainda colocadas diante do povo de Deus. Spurgeon, um pastor batista, né, um bom teólogo também do século XIX, ele disse que sentia o cheiro do filho de Jessé nas palavras do Salmo 42. Matthew Henry, um comentarista da época dos puritanos, ele diz assim: não há como ter dificuldade em entender que este salmo é o salmo de Davi, porque se como já disse o reformador, os salmos são o espelho da alma, esse muito mais o é, o espelho da alma de alguém angustiado. Portanto, para que eu entenda qual o contexto da aflição, eu preciso entender qual era o contexto da pessoa que escreveu. E Davi passou por dificuldades muito grandes. É muito provável que ao escrever esse salmo, Davi estivesse fugindo ou de Saul, né, que tentava de toda forma matá-lo, para que ele não assumisse o reinado de Israel, ou ainda uma fuga do próprio filho Absalão. Absalão tentava usurpar o reinado de Davi. Então Davi tinha motivos sem fim para fugir, para estar longe, né, do lugar de adoração, porque é esse o grande problema do Salmo 42. O Salmo 42 me ensina a dificuldade de alguém que ficou longe da adoração. Você pode pensar assim, mas por que Davi ficou longe do culto? Por que Davi ficou longe da igreja? Ora, particularmente no Antigo Testamento, você tem uma localidade onde se cultua a Deus, né? Você tem uma estrutura de adoração que foi posta em Jerusalém. Então, o povo de Deus, quando queria adorar, ele se dirigia a Jerusalém. Eles iam até Jerusalém para a adoração. Ali era o lugar de adorar o Senhor. E por estar longe da adoração, por ter sido retirado de Jerusalém, agora esse homem não pode mais cultuar ao Senhor. Isso começa a afligir a alma de Davi. E o aflige ao ponto dele mostrar a sua sede que tem pelo Senhor, em outro momento mostrar esperança, depois duvidar e novamente mostrar esperança. Essa é mais ou menos a estrutura de todo o Salmo. Mas por onde começa a angústia do rei Davi? Verso de número 1, por favor, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus. Você perceba que Davi vai começar a nos trazer algumas imagens a respeito da sua angústia. A primeira é a de uma corça. Que animal é esse, né? Esse seria a fêmea do cervo. É um animal que corre muito, um animal rápido, um animal que, de alguma maneira, consegue fugir muito rápido dos seus inimigos. Mas aqui há um problema muito sério.
Essa corça, ela fugiu tanto, ela correu tanto que ela cansou. E no seu cansaço, a sede a abateu. E não imagine uma sede qualquer, e não imagine que essa corça estava de lado de ribeiros de águas. Não, a angústia dessa corça, você imagina, ela está desesperada. Não tem água perto dela. Você imagina aqui a cena de um deserto, onde um animal sedento não tem onde se abrigar, nem muito menos buscar água. Ela vai morrer de sede. Ela vai morrer se rapidamente não lhe derem o que ela precisa, a água. Esse é o problema que o salmista está nos colocando aqui. Essa é a cena. Eu estou como um animal sedento no meio do deserto. Agora vem a motivação. Pelo que eu estou sedento? Então ele diz assim, a comparação. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A comparação é entre ficar sem água e ficar sem um culto. Quem poderia dizer isso, irmãos? Minha alma tem tanta sede de Deus, que quando eu me aparto das coisas de Deus, isso me consome, isso me faz pensar até mesmo em que eu vou desfalecer. É essa a preocupação do salmista. Se eu não encontrar a fonte de água viva, eu vou desfalecer. Essa é a preocupação de Davi. Isso não quer dizer, irmãos, que Davi estava longe da devoção particular, né? Veja só, ele estava longe da igreja, ele estava longe do meio do povo de Deus, de andar com o povo de Deus, mas ele não estava longe das devoções particulares dele. Esse salmo, especificamente, traz uma oração ao Senhor. Ele se dirige a Deus. Ele diz, Senhor, por que tu me olvidaste? Por que tu esqueceste de mim? Ou seja, ele orava. Ele estava longe da presença do povo de Deus e da comunhão com os filhos de Deus e da adoração pública, mas não da adoração particular. Ele nunca se apartou do Senhor. Mas aqui é um detalhe que você precisa atentar. Davi não ficou longe do culto por uma opção. Davi não ficou longe do culto porque ele achou que poderia passar um tempo longe de Deus a sós com o Senhor. Davi estava longe do culto porque foi impedido. Isso deveria angustiar o coração do crente, irmãos. Ficar longe da adoração ao Senhor. Existem algumas maneiras de nós observarmos um crente hoje, na nossa época, longe, né, do culto, ou longe da comunhão com o Senhor, sem que seja opção própria. Existem pessoas hoje pela manhã que não estão no culto porque estão doentes, porque a enfermidade os abateu. E aí não é opção própria, mas é uma circunstância que o levou para longe da adoração pública. Existem outras pessoas que, por conta da sua profissão, porque é uma profissão que sustenta, né, a estrutura da nossa sociedade, é para o sustento da vida, elas estão trabalhando hoje. Elas estão longe da adoração pública. Existem pessoas até que podem estar dentro da igreja, mas ainda estão longe do Senhor, porque foram impedidas por meio de uma censura da igreja. Pessoas que foram disciplinadas por um pecado, pessoas que estão sendo tratadas por um conselho de uma igreja, estão longe do Senhor nesse sentido, longe do pão, longe do vinho, longe da comunhão com o Senhor. Mas nenhuma dessas situações foi opção da pessoa. Eles estão longe de Deus por uma eventualidade, por uma circunstância e não por um desejo do coração. Na nossa época é muito comum alguém dizer assim, eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Isso é algo impossível.
Veja, na situação extraordinária de Davi, ele estava longe da adoração, porque ele estava sob perseguição. E alguns crentes de outras épocas já passaram por isso. No exílio, por exemplo, Israel orava dia e noite para que Deus lhe desse a possibilidade de voltar a cultuar em público, com o povo. Salmo 137, belíssimo. Eles estavam, colocavam suas harpas ali, perto dos ribeiros, e choravam, clamavam ao Senhor, para que Deus desse a possibilidade de voltarem a cultuar em Jerusalém, onde era o lugar de culto. E os ímpios diziam, cantem louvores para que a gente veja. E eles não tinham motivo para adorar, porque estavam longe do lugar que Deus determinou para o culto. E nós estamos tão perto hoje, irmãos. A nossa situação hoje é tão distinta do Antigo Testamento. Cristo já ensinou a mulher samaritana, não é nesse monte, nem naquele monte, mas é onde o povo de Deus se reúne. E é tão próximo da nossa casa. E Deus nos deu tantos recursos para que nós estejamos no culto. E aí nós dizemos assim, mas eu não estou longe de Deus. Eu só não fui para a igreja. Que coisa estranha é essa que entrou no meio que pensamento é esse no meio do povo de Deus? Não estou longe de Deus, mas estou longe da igreja. Pode alguém amar o noivo e desprezar a noiva? Pode alguém gostar de você, marido, e odiar sua esposa, e não querer conversa com sua esposa, e você vai achar isso a coisa mais maravilhosa do mundo, e dizer, não, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. O desejo do meu coração, quando eu estou em paz com Deus, é estar no meio do povo de Deus. Veja o que abate o coração desse homem. Verso de número 4, ele diz assim, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que trazia ainda, uma esperança e ao mesmo tempo abatia ainda mais o coração desse homem, é quando ele trazia à memória dele a antiga vida que ele teve. Quando ele ia com o povo de Deus até Jerusalém. Que sentimento é que nós cultivamos na nossa semana a respeito do culto? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que é que está no nosso coração? Será que nós nos lembramos como é bom sair de casa no domingo pela manhã? Veja, nós não saímos em multidão, em procissão, numa única via. Mas o que é que aconteceu hoje de manhã? Um saiu do Catolé, o outro saiu das Malvinas, o outro veio aqui do Alto Branco, o outro veio do outro lado da cidade, e em procissão para se juntar numa multidão para adorar o Senhor. Agora imagine o que é você perder isso. Imagine se numa semana você dissesse assim, essa semana eu não vou poder ir para a igreja. Não é porque eu não queira, é porque a doença me abateu. É porque eu vou ter que viajar para um lugar e lá não tem uma igreja pura para eu adorar. Cadê o povo de Deus? Mas isso não abate mais a alma dos crentes. Parece ser algo comum. Eu fico impressionado quando os crentes começam a pensar a respeito de emprego. Lógico que todos nós precisamos de buscar emprego e buscar o sustento da casa. Mas você vê nesse trato a respeito da vida, da vida profissional, não vê o cuidado com a vida espiritual muitas vezes. Eu vou fazer um concurso. Eu vou fazer um concurso aonde? Eu vou fazer um concurso onde me der um emprego. E não pensam um minuto sequer. Onde é que eu vou cultuar o Senhor? Onde é que eu vou estar? Com quem é que eu vou estar? Ali é uma igreja fiel. Quem é que está ali? Quem vai trazer a palavra do Senhor para mim? Não se pensa mais nisso.
Só se pensa no lado profissional. Eu vou viver a minha vida e vou ganhar dinheiro. Não se pensa na sede de Deus. Não se pensa como mais importante é para você e para a sua casa ter um lugar para adorar com fidelidade ao Senhor, até antes mesmo do conforto do nosso lar. Faça um teste com você mesmo. Veja hoje de manhã o que foi que aconteceu com o seu coração. Quando você se acordou, qual foi o sentimento? É sede de Deus ou eu queria dormir um pouco mais? Como seria bom se eu pudesse descansar um pouco mais, ficar aqui nessa cama. Hoje é domingo, eu podia dormir até mais tarde, ficar com a família. Veja, e esse sentimento ele vai ganhando uma proporção tão grande que você começa a arrumar subterfúgio. Você diz assim: hoje eu vou fazer um culto no meu lar, eu vou chamar os meus filhos, a minha esposa, nós vamos cultuar aqui. Esse tipo de culto Davi tinha. Ele podia simplesmente adorar ali com os soldados do seu exército. Eles podiam se reunir ali e cantar ao Senhor, mas era em lamento. Era puro lamento, porque eles não estavam no meio do povo de Deus. Eles oravam pensando como era bom a procissão que nós íamos até a casa do Senhor. Esse também deve ser um teste para as crianças da nossa igreja, para os jovens da nossa igreja. Pensar assim: eu vim pelo quê? Eu estou aqui porque meu pai mandou, porque minha mãe me trouxe, porque alguém me arrastou para aqui. Se isso aconteceu, dê graças a Deus, porque já é prova do cuidado do Senhor. Mas esse não pode ser o único desejo do seu coração. Você precisa ter essa mesma sede do Senhor, amar a casa de Deus. E aí vem a maneira de você suprir essa sede, que são muitas. Novamente, tratando do texto, o texto diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Agora começa o conflito. Porque não é mais um conflito simplesmente interno. Não sou eu com a minha alma, mas agora eu, minha alma e até os meus inimigos. Porque eles vão começar a dizer: onde está o teu Deus? Por que você está tão abatido, depressivo? Por que você anda cabisbaixo? Você não disse que é crente? Você não disse que crê no Senhor, que é um Deus vivo? Onde está a alegria do seu coração? E eles vão dizer assim: por que vocês não vêm cultuar conosco? Porque assim é o culto do mundo. O culto ao Senhor é no meio do povo de Deus. O culto do mundo é de qualquer forma e em qualquer lugar, com qualquer gente e de qualquer jeito. O culto do mundo vai lhe ensinar a se prostrar diante de um ídolo e dizer assim: isso é o que satisfaz minha alma. Eu tinha sede e encontrei a fonte de água. Mas você bebe daquela água e volta a ter sede. Alguém diz assim: eu encontrei agora o que me faltava, encontrei amigos. Então começa a viver no meio dos amigos. E basta um deles lhe decepcionar, que tudo vai por água abaixo. Outro diz assim: eu encontrei agora a satisfação da minha vida. Eu encontrei um caminho onde nas festas, no meio desse povo, da sociedade, agora eu posso viver uma vida diferente. Isso tem satisfeito o meu coração. Quando volta da festa, no outro dia, a angústia volta ao coração. Não satisfaz. Nada satisfaz o nosso coração, senão o próprio Deus. O teólogo do século XVII diz assim: se você perceber que ama qualquer deleite mais do que a oração,
qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer coisa mais do que a Cristo, qualquer satisfação mais do que a esperança do céu, fique preocupado. Sabe por que você tem que ficar preocupado? Porque aí está o seu ídolo. Aquilo que tem tentado suprir a sua ausência das coisas de Deus, isso é um ídolo. Então alguém diz assim: eu estou longe da igreja, mas estou muito bem. Procure na vida dessa pessoa, um ídolo já abateu o coração dela. Acompanhei há alguns anos uma moça que vinha firme nos caminhos do Senhor. E era uma moça crente, de verdade, ela demonstrava isso nos seus frutos, na vida de devoção. Mas um dia apareceu um homem na vida dela. E um homem que arrebatou a vida dessa moça. E um homem que não era crente. E nós começamos a conversar com ela, na época eu era presbítero ainda, eu, o pastor, nós íamos visitá-la. E dizíamos a ela dos perigos, dos riscos, e de como ela poderia se afastar do Senhor. E ela disse: mas eu não estou longe do Senhor, eu estou longe da igreja. E ela foi mais adiante, a gente disse: você precisa escolher ou Deus ou esse homem, você vai pagar o preço. Sabe qual foi a resposta dessa mulher? Ela disse: eu estou pronta para pagar o preço por ele. E tem pago até hoje. Nunca mais se firmou na casa de Deus. Nunca mais teve acesso à comunhão na casa do Senhor. Ela não está simplesmente longe de Deus e da igreja. Ela está longe de tudo que se chama Deus. Enganada, ludibriada por um ídolo. Todo dia caminha um passo a mais para longe do Senhor. Não existe essa história de estar longe da igreja e perto do Senhor. Você está perto do Senhor, vivendo no meio da sua igreja. Tudo o resto é ídolo. Agora, o que dizem os nossos inimigos? Eles dizem: onde está o teu Deus? O teu Deus, onde está? Calvino diz assim, a respeito dessa frase dos ímpios: Satanás está abanando as brasas que consomem o profeta com intensa tristeza. Ele está abanando uma brasa para que você seja cada vez mais triste. Isso chegou a um ponto, irmãos, que Davi perdeu o desejo de viver. Veja, verso 3 diz assim, no início do verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Uma coisa estava levando a outra. Ele pediu até para morrer, porque ele não queria comer mais. O que alimentava o salmista agora eram suas lágrimas, porque os ímpios zombavam do Senhor, os ímpios zombavam da igreja e diziam: cadê o teu Deus? Não tem mais salvação para você, não tem mais onde você buscar o socorro, acabou. Então ele começa a chorar dia e noite. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? As lágrimas têm sido o seu alimento dia e noite. Pessoas que não têm mais vontade de comer, que não têm mais vontade de viver, que não têm mais vontade nenhuma de estar no meio da igreja, de estar com o povo de Deus, de se alegrar com as coisas de Deus, e começam a ouvir essa voz de Satanás, abanando essa brasa da tristeza, dizendo: vá, onde está o seu Deus? Ele lhe deixou, não há mais esperança para você. Os ímpios incitam o povo de Deus a pensar que ele nos abandonou. Vocês se lembram
da tentação do Senhor Jesus Cristo. Tu estás no deserto, por que não diz a essas pedras que virem pão? Por que tu não pula daqui? Os anjos vão te segurar. Onde está o teu Deus? Onde está a esperança que você tanto prega? Mas esse tipo de questionamento, ele foi até as últimas consequências na cruz do Calvário. Abra comigo Mateus capítulo 27, por favor. 27, verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, anciãos escarneciam, dizendo: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Veja se não são palavras muito semelhantes dos que os ímpios diziam a Davi. Confiasse em Deus. Olha agora a sua situação. Você disse que é rei e não consegue descer daí. Salvou os outros e não salva-te a ti mesmo. É por isso que aquele salmo é profético, porque Davi não falava simplesmente da sua própria angústia, ele falava da angústia de Cristo na cruz do Calvário. Quando os inimigos diziam essas blasfêmias: onde está o teu Deus? Cadê o teu poder? Porque você não desce daí? E Cristo, sozinho na cruz do Calvário, sofria e padecia longe da presença do Senhor. Por que Cristo foi colocado longe da presença do Senhor? O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele levou sobre si a nossa iniquidade. Ele carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. Ou seja, nos foi imputado, ou foi imputada a Ele, a nossa injustiça. Sobre Cristo, todos os nossos pecados foram imputados, colocados sobre o seu ombro. E sobre nós a sua justiça. Então, quando Cristo estava na cruz, Ele levou sobre si a nossa iniquidade. Portanto, Deus que é santo não pode ver iniquidade. Naquele exato momento, o Pai e o Filho foram separados. Então Cristo bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente o mesmo brado, o brado de: Senhor, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Mas naquele momento, ele se apartou do Senhor. E o que é que mais angustiava a alma do salmista? Eles ainda blasfemam do nome do Senhor. Então começa uma luta no coração do salmista. Volte comigo para o Salmo 42. A partir do verso 5 diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Aqui há uma pergunta, irmãos, que ela é intrigante, né, a respeito de como o salmista tratava o desespero da sua alma.
Ele pergunta a si mesmo. Isso é uma coisa impressionante a respeito do ser humano, porque nos assemelha ao próprio Deus. Veja, ele no mesmo salmo, ele conversa com o Criador, ele conversa com os inimigos e ele conversa consigo mesmo. Ele conversa com a sua alma. Qual é a pergunta que ele faz? Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aqui há um ensinamento para a nossa vida prática. Pregar a nós mesmos. Muitas vezes nós somos mestres de pregar para os outros e falar na angústia do outro como Deus pode ser o socorro. Mas somos tão lentos. Somos tão incapazes de dizer a nossa própria alma, onde ela vai buscar socorro. Então ele começa a pregar sua alma e diz: por que você está abatida? E ele dá a resposta, veja: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mais adiante ele vai dizer: porque ele é a minha rocha, no verso 9. Qual é então o motivo para esperar em Deus? Ele já olhou para o passado e viu como a vida dele era boa. Mas agora ele vai olhar para o futuro e esperar em um atributo de Deus. Especificamente, um atributo de Deus. Que atributo é esse? Jeremias, quando escreveu o livro de Lamentações, ele se apegou a esse atributo também. Abra comigo, Jeremias capítulo 3. Aliás, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra minha mão, de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Aqui está o relato da desgraça desse homem. E ele diz: eu sei, tudo isso veio das mãos do Senhor. Ele não ouve minha oração, ele está longe de mim. Onde é que eu vou buscar agora a salvação? Verso 18: então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Agora, lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto do veneno. Minha alma continuamente os recorde e se abate dentro de mim. Veja, agora ele começa a orar a Deus e falar com a sua alma. Ele diz: agora eu tenho que sair dessa situação. Ele chegou ao fundo do poço e começa a tentar submergir. Como é que ele vai fazer isso? Verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é que pode dar esperança à vida do crente? Verso 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Qual é o atributo de Deus que eu vou me apegar? Quando todas as coisas parecem que estão contrárias, e quando eu não tenho mais esperança nenhuma, até os ímpios estão
zombando do Senhor. Eu me lembro, Deus não muda. A imutabilidade do Senhor é a esperança. Ele diz, eu espero no Senhor. E lá na frente ele diz, porque Ele é a minha rocha. Por que usar a rocha? Porque a rocha é inabalável. Porque ela permanece. Então ele começa a pensar nisso, nos montes, em tudo que ele vê. Ele diz, o Senhor é o mesmo. Ele não mudou. Então a esperança para a alma abatida é esperar no Deus que é imutável. Lembrar do que Ele já fez e saber que Ele não mudou. Ele não mudou. Mas na prática as coisas são mais difíceis do que parecem. Na sequência do texto você vê ele dizendo, porque estás abatido a minha alma, ele diz, espera em Deus. Depois ele diz, porque estás abatido a minha alma, e ele olha para os montes, de onde vem, né, a esperança do Senhor. Depois ele pergunta novamente, porque estás abatido a minha alma, e ele diz, espera no teu Deus. Ou seja, há um conflito entre um homem que é crente e um homem incrédulo dentro de mim. E essa parece ser uma verdade de toda a Escritura. Veja, Mateus capítulo 9, mais uma vez. Mateus 9, por favor. Verso 24. A partir do verso 23 diz assim, tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque já está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Marcos, capítulo 9, vai citar esse texto. Capítulo 9. Especificamente o verso 21. Porque Jesus, ao pai do menino, há quanto tempo, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? E, desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que coisa intrigante. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus podia perguntar, você crê ou você não crê? Porque se você crê, não preciso lhe ajudar na sua incredulidade. Mas o nosso coração é exatamente assim. A gente pergunta, por que estás abatido a minha alma? Damos uma resposta. Logo em seguida, a alma se abate de novo. E nós damos outra resposta. E assim por diante. Então nós precisamos sempre pensar nessa verdade. Há um homem interior que é crente. Há um homem interior que é incrédulo. E nós vamos lutar com essa fé e com essa incredulidade. Pedindo ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Voltando para o texto do Salmo, já nos encaminhando para o fim, ele diz assim no verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As palavras usadas aqui não são as mais comuns, né? Mas você pode imaginar aqui uma cena. Ondas e vagas seriam tipos de ondas diferentes. Você tem a onda como sendo aquela que quebra, arrebenta na beira-mar, e você tem a vaga, aquela que vem no alto mar, né? Um amontoamento muito grande de água, mas que não quebra no mar. E a cena que ele está desenhando agora é o seguinte: eu já preguei para a minha alma, mas os problemas se multiplicam. São como ondas. Vem uma, você pensa que já conseguiu se livrar, e em seguida vem outra. E mais uma, e mais uma. Ele diz, elas estão passando sobre mim. A situação do salmista era tão grave que mal ele conseguia se livrar do problema, já vinha outro, e outro, e outro.
Ele diz: onde é que eu vou buscar esperança? Eu estou afundando nos problemas. Alguém afundou e foi para debaixo da água, e esse era um grande problema para ele. Um profeta. Abra comigo em Jonas capítulo 2. Veja como Jonas se valeu nessa situação. Jonas capítulo 2. Verso 1 diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Você imagina agora mais uma cena, né? Essa é uma característica dos salmos, você tem muitas imagens para tratar de uma verdade. Ele já pregou a sua alma que estava abatida, e agora ele percebe que é um problema atrás do outro. E agora eu começo a pensar nessa cena, e me remete logo ao profeta Jonas. Jonas, no meio da tribulação, né, quando ele foi abatido pelo Senhor, estava dentro da barriga de um peixe, ele precisa sair dali de alguma maneira e ter ânimo. E a questão é, aonde Jonas vai buscar o ânimo? O que é que Jonas faz? Ele lembra-se do Salmo 42. A oração de Jonas é como que um compêndio de vários salmos. No dia da aflição de Jonas, o que ele mais queria era se lembrar dos salmos. No dia da aflição da nossa alma, aonde nós vamos buscar um consolo? É você dizer assim, na palavra de Deus, é verdade na palavra de Deus, mas especificamente aonde? Existe um livro, em especial, que foi escrito para a angústia da minha alma. Foi escrito para que eu leia, foi escrito para que eu ouça, mas principalmente foi escrito para que eu cante. E você pode imaginar, no momento das maiores angústias da sua vida, como seria bom se você soubesse cantar os salmos. Isso tem sido uma grande alegria da nossa congregação, da nossa igreja, o fato de redescobrirmos a alegria de cantar os salmos. Nós temos tido isso semana após semana. Mas à medida que é uma alegria, também é uma tristeza quando nós vemos que boa parte da igreja praticamente não abre a boca para cantar os salmos. Canta como quem canta algo sem importância. Nossa boca já se abriu, irmãos, para cantar tanta coisa que não prestava. Já se abriu para cantar músicas que não exaltam a Deus, mas as coisas desse mundo. Já se abriu até dentro da igreja para cantar músicas que não apenas não foram ordenadas pelo Senhor, mas que vão de encontro à palavra do Senhor. E essas pessoas que vivem ainda nesse equívoco, gritam. Essas pessoas, elas choram por um engano. Vivem no engano, cantam um engano, mas cantam com tanto fervor. Quando Jonas estava abatido na sua alma, ele se lembrou do Salmo 42 para cantar. E a pergunta é, de que salmo você se lembra quando tem a alma abatida? Ou você vai cantar aquilo que vem do mundo, músicas que vão ser de autoajuda, que vão simplesmente refrigerar sua alma por alguns segundos, mas nunca vão poder saciar a sua sede de Deus. Lembre-se disso. Quanto mais eu conheço os salmos, mais eu posso buscar refúgio na hora da angústia. E aí vem o final do Salmo 42. Do verso 8 em diante. Ele diz assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia,
e à noite está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. No meio daquela tribulação, ele ainda aprende algo. Ele aprende a orar, ele aprende a cantar e ele aprende a receber misericórdia do Senhor. O Salmo 119, no seu versículo 71, diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista, no Salmo 42, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para aprender a orar, para aprender a cantar e para aprender a tua misericórdia. O que é que você aprende no meio da tribulação? Um pastor muito amigo nosso, né, teve a sua esposa acometida de um câncer, né? E ele conta isso abertamente, que no momento em que ele soube que a esposa estava com câncer, a primeira coisa que ele fez foi ir para o computador e tentar entender tudo a respeito daquele câncer. E ele tentou ali, de todas as maneiras, se certificar se ela ia poder viver ou não. Então ele leu um livro que falava a respeito de como aproveitar, ou como não desperdiçar o seu câncer. E no livro estava dizendo assim: Deus não lhe deu um câncer, Deus não lhe deu uma enfermidade, Deus não lhe deu uma tribulação, para que você aprenda tudo sobre ela. Deus lhe deu uma enfermidade ou uma tribulação, para que você aprenda mais dele. Foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Há 2 semanas nós estávamos na casa deles, um dia de ações de graças. E o versículo que foi usado naquele dia foi exatamente esse. Foi bom ter passado pela aflição, não para aprender o que é um câncer, mas para eu aprender quem é o Senhor. Eu aprendi a orar, eu aprendi a receber misericórdia e eu aprendi a cantar ao nosso Deus. Assim como a costa suspira pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por Deus. Aonde o salmista então foi encontrar a fonte que poderia saciar sua sede? Abra comigo João capítulo 4, por favor. Verso 9, diz assim: Então lhe disse a mulher samaritana. Vamos ler a partir do verso 7, por favor. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. De onde é que o salmista poderia suprir a sua ânsia pela sede, pela água? Há uma comparação muito clara aqui com a sede dessa mulher. Uma mulher que todos os dias precisava ir a esse poço. Mas um dia especial na vida dela,
Jesus Cristo apareceu e pediu água. E você imagina o que é isso? O Senhor dos exércitos, o Deus Supremo, Ele se rebaixou à condição de homem e foi pedir água. Ele tinha sede. E aquela mulher não entende o que Jesus estava dizendo. Ele diz: eu é que deveria te dar água. Tu deverias me pedir água. E ela diz assim: você não tem nem com que tirar a água do poço. Ele diz: mas se eu te der a minha água, nunca mais a sua alma terá sede. Quando foi que o salmista Davi teve a sua sede saciada? Quando voltou ao culto ao Senhor. Aonde foi que Jesus levou essa mulher? O final dessa narrativa é justamente o culto ao Senhor. Ela pergunta sobre adoração. E Deus diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Onde se busca o saciar da minha sede? É no meio do povo de Deus, especificamente na adoração ao Senhor. Você pode andar por todos os lugares e em todas as reuniões possíveis, mas nunca vai ser a mesma coisa do culto ao Senhor. Você pode procurar em todas as coisas desse mundo saciar a sua sede, nunca você vai conseguir, porque as coisas desse mundo não são próprias para saciar a sede do homem, não são adequadas para a nossa alma. A sede da alma só pode ser saciada por Cristo. Ele é a água viva. E a pergunta continua sendo a mesma do começo: quem tem saciado a sua sede? E o que é mais importante na sua vida? Se você tivesse de perder algo, o que você perderia pelo Senhor? Seria melhor perder todas as coisas e não perder o momento em que estamos na presença dEle. Não perder o momento em que a água da vida jorra diante de nós. Esse é o maior bem que Deus pode nos dar. Amém.